E aí galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área, e hoje a gente vai estar aqui reunido para falar sobre os setores da economia, ok? Setores da economia, essa é a nossa missão de hoje. É um vídeo que eu pretendo que ele fique curto, o conteúdo é bem simples, vamos partir para o abraço. Bom, é uma teoria, né? De certa forma, uma teoria de que todas as atividades econômicas que a gente usa para produzir a nossa própria sobrevivência em sociedade estariam divididas em três setores. Tipo assim, qualquer coisa, qualquer trabalho que alguém faça vai se encaixar em um desses três setores, certo? Essa é a teoria. Aí, claro, vamos ver qual que é cada setor. Primeiro tem o setor primário. As principais atividades econômicas do setor primário seriam a agricultura, a pecuária e o extrativismo, seja esse extrativismo vegetal, animal ou mineral. O setor primário seria aquele setor que produz a matéria-prima, ou seja, que vai trabalhar com aquilo que depois vai ser transformado em produtos, certo? Então trabalha mais diretamente com a natureza e com o que a gente chama de recurso natural. Então vamos lá, o setor primário. As principais atividades econômicas do setor primário são agricultura e pecuária, agropecuária, né, quando a gente junta os dois. Então, a agricultura seria um bom exemplo aí do setor primário, certo? Então, quando você planta qualquer coisa para colher depois, vender e tirar a sua sobrevivência dali, ganhar dinheiro, ganhar lucro, sei lá. A gente encaixa aí todos os tipos de agricultura, tá, pessoal? Desde uma agricultura assim mais familiar e mais rudimentar, com mais mão de obra familiar e não tem máquina, não tem trator e tal, a família trabalha para a própria sobrevivência, até uma agricultura aí mais avançada, com mais tecnologia, com latifúndio, terreno maior, que a gente chama de agricultura moderna, certo? Tudo isso daí está no setor primário. Outra atividade importantíssima é a pecuária, certo? Pecuária é a criação de animais. Então, quando o cara cria bicho para depois vender, seja a carne do bicho, ou seja o leite, seja o ovo, seja o que for. Então, aí pecuária bovina, por exemplo, ou criação de aves, ou a pecuária suína, certo? Quando você cria aí os porquinhos, ou quando você cria ovelha, cabra, e por aí vai, caprino, equino, quando é cavalo. Então, sempre que você cria um bichinho aí para tirar o seu sustento disso, a gente chama de pecuária, certo? Você cria, reproduz e vende a carne do bicho, ou vende algum produto derivado do bicho, por aí vai. Então, essa é a pecuária. Agropecuária são as duas atividades mais importantes do setor primário. Uma terceira atividade econômica aí que você pode... não, mas não é... É muito importante também, não pode esquecer dela. Tem que lembrar da agricultura, tem que lembrar da pecuária, mas não pode esquecer da mineração, ok? A mineração, ela é uma das mais pesadas aí no setor do extrativismo, certo? Então tem agricultura, pecuária e extrativismo. E aí nesse extrativismo, como a gente viu lá no resuminho do professor que eu mostrei aqui no começo, esse extrativismo pode ser vegetal, animal ou mineral. Uma diferença importante. Qual é a diferença do extrativismo para esses outros dois aqui, ó? Na agricultura você planta para colher depois. Na pecuária você cria para, sei lá, colher depois, ou vender a carne depois, ou vender o leite depois. No extrativismo você não planta, você não cria, você extrai direto da natureza, seja da vegetação, seja você extrair direto o animal direto da natureza, como a pesca, por exemplo, seja você extrair o minério direto da natureza, certo? Então você está extraindo minério de ferro, ninguém plantou esse minério lá, você está lidando diretamente com a natureza mesmo. Então a mineração aí é o que mais se destaca no extrativismo, certo? Então, quando você vai lá na natureza e minera aquilo que você precisa. Extrativismo vegetal, a gente pode encaixar aí qualquer coisa que você retire da floresta e das árvores, ok? Então, às vezes, um coquinho de alguma coisa para fazer óleo de não sei o que, aí depois vira um produto da natura, por exemplo, entendeu? Um produto de beleza, um negócio assim. Você extrai direto da floresta, como o trabalho com babaçu, por exemplo, ou quando você extrai látex para fazer borracha, certo? Das seringueiras, como acontece lá na Amazônia. Ou quando você, claro, extrai diretamente a madeira, né? Então, a própria atividade de madeireira é uma atividade aí de extrativismo. A gente sabe que no Brasil acontece bastante, inclusive de maneira legal, certo? Pesca é extrativismo animal, ok? A caça também é extrativismo animal. Não botei nenhuma foto aqui porque me deixa meio triste, mas também é um extrativismo animal. Então, tanto a pesca quanto a caça, ok? Então tá aí, extrativismo. Fechou? Aqui a gente encerra o setor primário. Então não esquece, agricultura, pecuária e extrativismo. Seja o extrativismo mineral, vegetal ou animal, ok? Esse é o setor primário. Vamos para o secundário.
O setor secundário, pessoal, é o setor da indústria. Não pode esquecer isso. O setor secundário é o setor da indústria. Então a indústria, desde aquela indústria que produz máquinas muito loucas, ou que produz avião, que produz carro, bens de consumo no sentido geral, a indústria que produz sapato, a indústria que produz caneta, a indústria que produz tudo que a gente usa no nosso dia a dia, certo? Tudo isso daí se encaixa no setor secundário. Outras duas atividades muito importantes do setor secundário são a construção civil e a geração de energia. Isso também se encaixa no setor secundário. Claro, a indústria é que a gente sempre lembra de primeira, mas não pode esquecer da construção civil nem da geração de energia, que são muito importantes, né? Então vamos lá. Pensa bem, o setor primário é aquele que cria, planta ou extrai a matéria-prima. O setor secundário é aquele que transforma essa matéria-prima em produto. Então não pode esquecer, o setor secundário é o setor da transformação. Se o primário é da criação, é o da extração, o setor secundário é o setor da transformação, principalmente indústrias e fábricas, ok? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma indústria automotiva, certo? Setor secundário. Então esse cara aqui é um trabalhador do setor secundário, olha aí. Produzindo roupa, setor secundário. Construção civil, construção de prédio, de tudo isso que a gente vê sendo construído o tempo todo nas cidades, as cidades crescendo e tal. Construção civil, setor secundário. Produção de energia, no sentido geral, a gente tem vários tipos de energia, vários métodos de produzir energia elétrica. O professor, inclusive, já gravou vídeo sobre isso. Tem energia limpa, energia que não é limpa, energia renovável, não renovável. Tudo isso daí, setor secundário, certo? Então não se esqueçam, o setor secundário é o setor da indústria, da construção civil e da produção de energia, certo? É o setor que transforma matéria-prima em produto. Show de bola! Aí vem o terciário. O setor terciário, o último setor, é o setor dos serviços. Não esquece dessa palavra, serviços. É um setor muito importante. Ele tem diversos serviços que se encaixam aqui. Acho que é o mais diversificado de todos, é o que tem mais exemplo. Claro, os mais importantes, assim, que a gente diz assim, que trabalha com maiores quantidades de riqueza e tal, e que é importante no nosso dia a dia, são comércio, certo? Comércio está no setor terciário. Pensa bem, o supermercado, ele não extrai nada, ele não cria nada, né? Você vai lá, você compra carne no mercado, não foi o mercado que criou o boi, né? Foi a pecuária lá no setor primário, mas o mercado está vendendo aquela carne, ok? Não foi o mercado que plantou arroz, ele está só vendendo. Comércio, comércio. Então, serviços aí, comércio é muito importante. Banco, nossa, ninguém duvida da importância dos bancos hoje em dia para tudo, né? E do poder que eles têm sobre o funcionamento da nossa economia. Então aí bancos, setor terciário, eles não criam nada, eles não plantam nada, eles não extraem nada, eles não transformam nada, eles só pegam dinheiro daqui e emprestam para lá, e é daí que eles tiram a lucratividade deles, ok? Transportes, transportes aí no sentido geral, tudo que é tipo de transporte que vocês imaginarem, desde um cara que trabalha de taxista, de Uber, até um caminhoneiro, ou quando a gente fala de portos, aeroportos, tudo que a gente tem de transporte é setor terciário, ok? Importantíssimo também. Coloquei aqui saúde e educação como exemplos, né? Principalmente quando a gente pensa no serviço privado aí, né? Um hospital ou uma escola que funciona, uma escola privada funciona como uma empresa, né? E aí a galera que trabalha nessas áreas aqui é tudo setor terciário também. Então profissionais liberais, né? O médico, o advogado, tudo isso daí se encaixa no setor de serviços, ok? Então, esses serviços aí, eles são prestados para pessoas ou empresas. E tudo isso vai se encaixar no setor terciário, certo? Então, vamos ver aí alguns exemplos. Comércio, por exemplo. Ok? Setor terciário, comércio. Bancos, todos os tipos de banco que vocês imaginarem. Trabalham com dinheiro. Setor terciário. Aí, ó, transportes, coloquei aí, né, uma homenagem aos transportes, caminhoneiros, setor terciário. Advogados, né? Então, advogado profissional liberal é aí um cara que trabalha no setor terciário. Um médico, né, também, saúde aí no sentido geral, setor terciário, show de bola. A gente tem também o professor, eu, no caso, né, aí um funcionário do setor terciário, show de bola. E aí, mano, professor, por que tem um cachorro aí? Cara, para pra pensar. Serviços. Pensa no tanto de serviço que existe. Quando a gente pensa num pet shop, por exemplo, é um serviço, cara. É um serviço. Quando a gente pensa, por exemplo, num borracheiro, é um serviço. Quando a gente pensa num cara que vai instalar o ar-condicionado, é um serviço. Quando a gente pensa num pedreiro que trabalha por conta própria, não numa construtora, é um serviço. E por aí vai, mano. Então para pra pensar. Tem um monte. O cara que é eletricista, é serviço. Você leva seu carro numa autoelétrica, numa mecânica, é serviço. Tudo isso daí são atividades do setor terciário, ok?
Show de bola! Agora vamos ver mais algumas coisinhas importantes para a gente finalizar. O setor primário, que é aquele da agropecuária e do extrativismo, ele se desenvolve sobretudo no espaço rural. Isso vocês têm que lembrar. Espaço rural, setor primário. Já os setores secundário e terciário, que são de indústria, construção civil e serviços no sentido geral, são atividades econômicas aí, sobretudo do espaço urbano. Não é lei, tá? Você pode ter uma indústria no espaço rural e você pode estar andando no centro de uma cidade e ver um cara que tem uma horta e planta alguma coisa no espaço urbano. As coisas se misturam. Mas no geral e na maior parte dos casos, setor primário acontece no espaço rural e setor secundário e terciário se desenvolve no espaço urbano, certo? Então é só você pensar. Pensa bem, quem é que vai... você vai estar andando no meio de uma cidade e vai encontrar uma grande plantação de milho? Não vai, mano, porque é espaço urbano, né? O terreno no espaço urbano é caríssimo, ninguém vai fazer uma grande plantação de milho no meio de uma cidade, ok? O contrário também é válido. Você vai montar um banco, que é um serviço, por exemplo, setor terciário. Você vai montar um banco aqui? Imagina, você vem aqui e monta um banco aqui. Quem é que vai pegar empréstimo no seu banco? As vacas, os boi? Não, né? Não vai rolar. Você precisa, por exemplo, no caso do setor de serviços, que presta serviços para pessoas e empresas, você precisa montar esse seu acesso, seja o que for, um banco, um pet shop, um mercado, uma farmácia, uma padaria, você precisa montar no espaço urbano, que é onde vai ter mais gente para acessar os seus serviços, para você conseguir fazer aí o seu investimento dar certo. Ok? Então é isso daí. Você vai montar uma indústria. Pô, você pode ter uma indústria no espaço rural? Pode, mas a maior parte delas está no espaço urbano. Por quê? Porque é onde está a mão de obra, né? Quem trabalha numa indústria normalmente mora na cidade. Você vai montar uma indústria, precisa de gente para trabalhar, é muito mais fácil você montar na cidade. Você pode até montar nas bordas na cidade, assim, na periferia da cidade, para não pegar uma área muito cara ali no centro e tal, mas tem que ser normalmente ali perto da cidade. Ok? Tem exceções? Tem exceções, né? Principalmente as indústrias que trabalham com produtos rurais, né? Que trabalham diretamente ali com as paradas do setor primário. Normalmente a gente tem essas indústrias no espaço rural, mas a maior parte é no espaço urbano. Então não esquece, setor primário, espaço rural, setor secundário e terciário, espaço urbano. Joia? Então é só lembrar disso daí, ó. Isso daqui é espaço rural e aqui no espaço urbano é onde você vai ter mais serviços e mais indústrias. Joia? Show de bola! Agora uma parada importante. A última parte desse vídeo, na verdade. Cara, assim, ó, normalmente os países que têm uma economia mais desenvolvida, assim, em termos produtivos mesmo, normalmente os países que já passaram por um processo de industrialização, acontece isso daqui com eles. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, na década de 40, ele tinha a maior parte da população, mais de 60%, empregada no setor primário. Verdinho aqui, ó, é setor primário. 1940, setor primário. Mais de 60% da população brasileira trabalhava no campo, né, na agricultura e na pecuária. Como que era a indústria do Brasil em 1940? Bem pouquinho. E os serviços? Legalzinho ali, ó, mais de 20% da população brasileira trabalhava em serviços, no setor terciário. Mas quem ganhava era o setor primário, porque o Brasil era um país rural na década de 40. Pode ver, seu avô, seu bisavô, morava tudo no campo, a maior parte deles. No meu caso também é assim. O Brasil era um país rural. Só que o que acontece? O país se urbaniza, certo? Tem um processo que é uma parada mais ou menos assim, ó. O país ele vai desenvolvendo suas indústrias, vai criando novas indústrias, novas fábricas e tal. A industrialização gera urbanização, porque como eu disse, normalmente as indústrias são criadas próximas ali da cidade e fazem a cidade crescer. As pessoas saem de outros lugares para ir trabalhar naquela indústria, ok? Quando você cresce mais indústrias no país, você monta mais indústrias no país, as cidades desse país normalmente também crescem, passa por um processo de urbanização. Quando a cidade cresce, além do setor secundário crescer, que já é a própria indústria que você montou, o terciário também cresce. Porque como a cidade fica maior, tem mais gente e aí começa a se desenvolver mais serviços. Abre farmácia, abre padaria, abre creche, abre mercado. Essas coisas vão tudo crescendo junto. Então você industrializa o lugar, o país, seja o que for. Esse país passa por uma urbanização e aí crescem os setores secundário e terciário. Como consequência, você vai ter um grande êxodo rural.
ok? Então a pessoa começa a sair lá do espaço rural, sair do trabalho no setor primário para ir para o espaço urbano e trabalhar no setor secundário e terciário, certo? Tentar uma vida melhor na cidade. Então essa migração do espaço rural para o espaço urbano foi o que aconteceu no Brasil. O Brasil tinha a maior parte da população trabalhando no espaço rural, aí ele começou a passar por um processo de industrialização, ó, a barra vermelhinha crescendo, ó. Conforme a barra vermelha cresceu, a barra amarela cresceu também e ficou monstruosa. Hoje a gente tem mais pessoas trabalhando no setor de serviços, no setor terciário. Em segundo lugar vem o setor secundário de indústrias e aí em último vem o setor primário. Hoje a menor parte da população brasileira trabalha no campo. Por quê? Porque as cidades cresceram, as indústrias cresceram, o setor de serviços cresceu e também tem outro fator importante, a tecnologia chegou ao campo, né? Então o agricultor compra um trator e não precisa mais de 10, 20 pessoas para fazer o serviço daquele trator, manda todo mundo embora, vai todo mundo viver na cidade. Então não se esqueçam, hoje a maior parte da população brasileira trabalha no setor terciário, o setor de serviços, ok? E hoje a menor parte trabalha no campo. Antes era bastante gente no campo, agora é pouco porque as cidades cresceram. Isso é muito importante, não se esqueça dessa informação. Certo? Então, quanto mais tecnologia tem no campo, menos gente vai trabalhar lá no campo e aí ocorre este êxodo rural. Uma última coisa importante, a ideia de cadeia produtiva. Qual que é essa ideia aqui, mano? É você perceber que rola uma relação muito louca entre esses três setores aqui. Olha só que loucura. Normalmente, o setor primário é o que extrai a matéria-prima, certo? Então, pensa bem, madeira. Alguém vai lá e corta a madeira, extrativismo, certo? Então, uma indústria madeireira está lá cortando a madeira. Aí a madeira é carregada, por exemplo, por um monte de caminhoneiro, e aí já passa pelo setor terciário, que é transportes. E aí, essa madeira é transportada por esses caminhões e chega numa indústria. Essa indústria vai usar o que, essa madeira? Vai produzir, por exemplo, mesa, ou vai fazer, por exemplo, celulose, papel, ou seja, vai transformar a matéria-prima em produto. E aí depois esse papel vai ter que ser vendido novamente no setor terciário. Então, os setores econômicos, eles estão sempre muito bem relacionados, certo? A relação básica que tem é que a matéria-prima vem do setor primário, a indústria transforma a matéria-prima e depois o produto é vendido no setor terciário, certo? Então, extrai no primário, transforma no secundário e comercializa no setor terciário. Aqui é a cadeia produtiva do leite, por exemplo. O cara que cria o gado e produz o leite é setor primário, é pecuária, ok? Mas a indústria que transforma o leite, coloca o leite na caixinha e tal, como eu já disse, é indústria, é setor secundário. Ou que pega o leite e transforma em queijo, ou que pega o leite e transforma em iogurte, é indústria, setor secundário. Mas depois o leite de caixinha, o queijo, o iogurte tem que ser transportado, que é setor terciário, e depois tem que ser vendido, que também é setor terciário, comércio, certo? Ó, isso na cadeia produtiva do leite. Aqui é a cadeia produtiva do papel, ó, por exemplo. Papel, ele é produzido a partir de madeira, tipo pinos, eucalipto e outras madeiras. Isso daí é extrativismo, madeireira, lá no espaço rural, setor primário. Depois essa madeira é transformada em diversos tipos de papéis, ó, por exemplo. E essa transformação acontece aonde? No setor secundário, na indústria. E depois ela é vendida ao mercado consumidor, seja na papelaria, seja para grandes empresas. Então, comércio, setor terciário. Então, o setor primário extrai, o setor secundário transforma e o terciário comercializa, ok? Isso é uma relação básica que a gente tem entre esses três setores. Uma última coisa para a gente finalizar o vídeo, aí a gente vai finalizar de verdade, prometo, ó, acabou, não tem mais. Setor quaternário. Como assim, professor? Você não falou que tinha só 3? Sim, tem só 3. Perguntar para vocês, setor da economia, primário, secundário e terciário. Mas nas últimas décadas, nos últimos anos, os caras vieram percebendo que talvez esses 3 setores não tivessem mais dando conta de todas as atividades que existem hoje. E aí os caras pensaram, pô, talvez a gente devesse criar mais um setorzinho aí para fechar certinho essa divisão. Por quê? Porque eles perceberam que o setor dos serviços ele estava ficando muito amplo. Pensa bem, tá no setor dos serviços desde o cara que vende caldo de cana até um banco internacional que empresta dinheiro para todo mundo, certo? E os caras perceberam outras coisas também. Por exemplo, eles perceberam que tem algumas atividades que elas não se encaixam muito bem em nenhum desses 3 serviços. E aí eles pensaram, desses 3 setores, perdão. E aí eles pensaram, pô, talvez aí a gente tenha que criar esse setor quaternário. Isso está sendo discutido hoje, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. O que seria esse setor quaternário? Seria um setor econômico que trabalha com informação, certo?
informação. Como assim informação, professor? É que depois da informática, do desenvolvimento dos computadores, da internet, tem gente que trabalha diretamente com informação, trabalha diretamente na internet, trabalha diretamente gerando informação ou trocando informação entre pessoas, entre empresas, e essa atividade é muito importante para a economia hoje, só que ela não se encaixa muito bem em nenhum dos três setores. Quer ver outro exemplo? Produção de tecnologia. Você cria uma empresa, por exemplo, para desenvolver uma nova tecnologia. Pensa bem, eu estou gravando aqui no meu computador. E aí alguém cria uma empresa para desenvolver uma tela de computador melhor, mais tecnológica, certo? Só que ela não vai produzir as telas, ela vai só desenvolver a tecnologia. Ela vai descobrir um jeito de criar uma tela mais avançada. Só. Pronto, a empresa descobriu um jeito de criar a tela mais avançada. Aí ela vende essa tecnologia para uma indústria de computador, que vai realmente produzir as telas. Então vê a diferença. Uma coisa é você produzir a tela. Outra coisa é você desenvolver a tecnologia daquela tela. Você não vai necessariamente produzir as telas, mas você vai descobrir um jeito de produzir uma tela mais avançada. Esse descobrir um jeito, esse desenvolvimento de tecnologia, não se encaixa muito bem em nenhum deles. Porque o cara está produzindo. Mas o que ele está produzindo não é bem um produto. Ele não está transformando matéria-prima. Ele está só desenvolvendo uma tecnologia. Quem vai transformar a matéria-prima depois é quem vai usar a tecnologia. Não é bem um serviço também. Ele não está bem prestando um serviço. Porque é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, depois ela vai vender essa tecnologia para quem ela quiser. Então ela não está prestando um serviço. E setor primário nem se fala, né? Passa bem longe. Então os caras estão pensando em criar esse setor quaternário. Não se esquece, setor quaternário é o setor da informação e da produção de tecnologia. Isso daí você encontra lá até na Wikipédia, o setor quaternário, ó, o setor de serviços baseados em conhecimento, telecomunicações, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, planejamento, computação e tecnologias da informação. Então, tudo isso que tem a ver com informação e desenvolvimento de tecnologia. Para fechar, sitezinho do IBGE mostrando a população brasileira dividida por setores. Olha só, 63% da população brasileira trabalha no setor terciário, 22% no setor secundário e no setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, só 14,7%. Certo? O professor já explicou, hoje a gente tem a maior parte das pessoas trabalhando nesses dois, principalmente no de serviços, que fica no espaço urbano. Joia? Eu acho que aí a gente finaliza. Qualquer dúvida, só mandar um sinal de fumaça. É nóis. Um abraço.